Fala aí, torcedor do Tottenham, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o nosso novo quadro na Brasil Spurs sobre análise tática, com uma pergunta muito importante logo no início. Será que Reguilhão e Bale são capazes de jogar juntos sem prejudicar essa equipe? Sem fazer com que a equipe tome muitos gols ou sem fazer com que a equipe se torne não tão competitiva no que a gente imagina nos campeonatos todos que nós temos ainda para disputar, as 4 competições, né? Então, assim, antes da gente começar a nossa primeira análise tática, eu gostaria de sugerir para que você se inscreva aqui no canal da Brasil Spurs, marque o sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo e deixe seu like também se você gostar do nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes basicamente. A primeira, como o Tottenham está organizado hoje, para a gente entender onde essas 2 peças podem ou não se encaixar. Como eu acredito que o Mourinho vai preparar essa equipe para que o Reguilhão e o Bale joguem como titulares, porque é isso que a gente espera, na verdade, né? E no finalzinho eu vou falar como eu gostaria que essa equipe jogasse, tá? Aqui eu não tenho certeza se o Mourinho vai conseguir equipar assim, mas é o que eu acredito que nós temos mais talentos jogando dessa forma, ok? Então vamos entender como que o Tottenham se comporta em campo com e sem a bola desde quando o Mourinho chegou. Num primeiro momento, ele propôs uma ideia de uma primeira linha defensiva com a bola completamente assimétrica. Como assim assimétrica? Normalmente a gente vê, e a gente pode até pegar jogos do Tottenham com o Mauricio Pochettino, os 2 laterais tendo posturas muito parecidas, né? Então ou eles ficam ou eles avançam, tá? É muito difícil você encontrar uma equipe, mas é difícil de encontrar uma equipe que tem um desses laterais se comportando de uma forma quase que contrária ao outro. Uma dessas equipes que você vai encontrar é o Tottenham do Mourinho. Você vai ter um lateral direito que com a bola avança tanto que pode se tornar um ponta aqui. Inclusive dando possibilidade para o nosso atacante da direita aqui, que é o Lucas, poder centralizar e abrir esse corredor. Também possibilitando lançamentos longos, porque nós temos principalmente um zagueiro, que é o Alderweireld, que é capaz de fazer esses lançamentos com muita qualidade. A prova é o gol que nós fizemos contra o Chelsea agora na Garabão, né? Foi um lançamento dele para o Reguilhão, no caso aqui invertido. Então, a gente tem num primeiro momento um lateral assumindo essa postura aqui. E aí o Aurier era o cara da temporada passada, né? Mesmo fazendo jogos muito ruins e outros interessantes, até bons, tendo esses altos e baixos, ele conseguiu cumprir, quando estava num dia inspirado, essa função até que bem. Porque tanto é que, se você for avaliar os números, ele tem um grande número de assistências, né? O que faz com que o Aurier, na minha opinião, seja um lateral realmente muito ruim, é bom para compor elenco, mas não para ser titular, é no quadro azul, sem a bola, né? Que é aí que a coisa complica um pouquinho para ele. Mas com a vida do Doherty, de repente a gente consegue melhorar esse aspecto. Afinal de contas, nós também temos agora um lateral alto. E isso é importante para poder recompor essa defesa aqui nos momentos que o time tiver sem a bola, tá? Então, o Tottenham, na linha de defesa com a bola, ele se comporta com esse lateral subindo bastante. O Lucas corta para dentro e faz esse facão aqui para dentro da área adversária. O Son, ele também corta, mas muitas vezes ele joga pela linha de fundo aqui, já que a gente não tinha a presença do Ben Davies como um cara tão influente no ataque. Isso acontecia quando o Tottenham estava perdendo, o Davies subia. Só que ele com a bola, ele não é muito bom, né? A questão é que o Davies ele é mais um zagueiro que joga pela esquerda do que propriamente um lateral do jeito que a gente conhece, capaz de cruzar, capaz de ser um cara bem agudo, né? Não é muito a dele. Então, por mais que ele subisse e que o Son centralizasse, a gente não tinha uma jogada muito forte aqui pela falta de capacidade técnica do nosso lateral galês. Os homens aqui no meio, normalmente o Højbjerg, eu não coloquei o nome dos jogadores porque isso vai variar muito, né? Ainda mais com tantos jogos que a gente tem pela frente, mas normalmente o Højbjerg joga aqui pela direita, fazendo esse cara que vem aqui mais pra dentro buscar a bola. Às vezes é o Harry Winks, o Ndombele ou às vezes até o Sissoko, e aqui no meio o Lo Celso fazendo essa função desse meia atacante que serve não só para ligar o meio campo ao ataque, mas também para poder chegar um pouco mais, né? Então a gente viu no jogo da Europa League na quinta-feira o Lo Celso marcando gol, ele tendo presença de área, lembrando que o nosso meio atacante argentino jogava como segundo atacante no Betis, então ele tem capacidade de finalização muito boa e tem uma canhotinha poderosa, né? Os nossos 2 meias aqui se aproximando e a postura do Harry Kane ela é muito interessante, porque o nosso centroavante não plantado, né? Ele vem buscar o jogo. Então eu coloquei as 2 flechinhas aqui porque você vai ver muito o Harry Kane caindo pelas laterais do campo aqui, fazendo esse papel de meia armador, possibilitando a entrada dos dois, principalmente o Son, fazendo esse lançamento, porque ele tem uma capacidade de assistência monstruosa, e a prova é o jogo contra o Southampton, né? 4 assistências pro nosso querido atacante, pro nosso querido camisa 10. Sem a bola, a história é um pouco diferente.
Porque esse time vai se comportar de várias formas, tá? Mas a mais comum que a gente vê é um 4-4-2 com a alternância desse homem aqui, que seria o nosso segundo atacante, tá? O Mourinho gosta de preparar a equipe para o contra-ataque, todo mundo sabe disso, e o 4-4-2 possibilita com que esses jogadores encontrem uns aos outros para fazer tabelas, para que esse time alcance o contra-ataque muito veloz. Então, aqui é o Harry Kane, mas aqui você tem o meio atacante que já foi o Dele Alli, quando jogava mais de titular. O Lo Celso tem assumido às vezes essa função, e aí a flechinha para trás mostra que muitas vezes ele recua para poder ajudar o time nessa marcação, e ele tem essa capacidade. O nosso meia argentino é um dos jogadores que tem menos grife do nosso elenco, mas um dos jogadores mais importantes, justamente por cumprir várias funções. E aí você tem o Son voltando e o Lucas voltando, né? A prova disso é que o Lucas acompanha muito esses laterais e ele faz isso muito bem. E o Son tem melhorado nesse aspecto, mas ele pode ser um pouquinho mais atuante nessa marcação. A prova disso é que aquele jogo que nós tivemos, acho que foi contra o Leicester, não tenho certeza agora, se eu errei peço desculpas, comentem aí, mas que teve briga entre o Lloris e o Son, foi justamente o Lloris cobrando do Son a recomposição aqui da linha de 4, né, porque ele não voltou tanto e o time tomou pressão por causa disso, ok? Então esse daqui é o 4-4-2, às vezes esse meia joga pra cá pra defender no 4-2-3-1, tá? Às vezes o Højbjerg assume um pouquinho mais o centro aqui pra fazer um 4-1-4-1, mas essencialmente é isso aí. Aí preparar essa equipe para jogar com Reguilhão e Bale, né? Será que é possível eles jogarem juntos sem que a gente tome muitos gols? Quer dizer, mais do que a gente tem tomado, né? Porque... Então, tudo começa, na verdade, com o pensamento do que vai acontecer aqui na parte central. A parte central, o movimento da parte central é o que vai ditar se é capaz de jogar com um lateral esquerdo extremamente ofensivo, porque o Reguilhão ele tem essa capacidade de jogar muito na linha de fundo e ser um cara muito perigoso, né? Ou jogar com o Bale aqui. Porque eu não acredito que o Bale, pelo menos não nesse primeiro momento, posso estar errado, espero estar errado, que ele vai ter a intensidade que o Lucas tem para recompor essa linha, né? Então você pode trabalhar com o Bale, com a bola tá tranquilo, ele cortando para dentro, vai inclusive trazer pra gente uma função que nós não temos, que é a de chute de fora da área. O Harry Kane faz muito isso, mas nossa, ele já tem feito tanta coisa, né? Seria legal a gente ter um cara que jogasse aqui, que cortasse pra dentro e tivesse esse chute de uma forma que ele tem, né? Então é uma arma muito forte que com certeza o Mourinho vai conseguir explorar. Então, tendo o Reguilhão subindo, provavelmente ele deve fechar esses dois caras, e aí eu imagino que o Lo Celso vai jogar um pouquinho mais próximo aqui dessa linha de 3. Porque aí numa possível perda de bola, a gente tem uma recomposição fácil do setor central para poder proteger a defesa até que os laterais voltem, né? Ou então ele deve alternar a subida, mas eu acho que ele deve subir com os dois, né? Não tenho essa certeza. Sem a bola, que eu acho que a coisa é um pouquinho mais complicada. O Reguilhão, no jogo contra o Chelsea, ele fez um jogo muito bom, tá? Mesmo que ele tenha falhado no lance do gol, mas a gente percebe momentos de recomposição rápida e de muita vontade em desarme, coisas assim, que eu acho que é muito importante. Ele não tem as mesmas capacidades defensivas do Davies, a gente nem espera esse tipo de coisa, ele não tem nem estatura para poder vir dividir com os atacante aqui nessa linha, né? Então, sem a bola, a gente tem que esperar, provavelmente, esse cara jogando um pouquinho mais na região central aqui, né? Pro time jogar bem compacto. Lembrando que o time do Mourinho, o nosso Tottenham, ele joga de duas formas sem a bola. Ele pode marcar atrás da linha do meio campo, e isso é uma forma muito inteligente para prevenir lances de gol, e principalmente funcionou bastante com o Tottenham na temporada passada, que tomava muito gol mesmo, né? E o pessoal criticou muito o Mourinho por jogar recuado, mas ele foi muito inteligente, porque o grande problema, o que fazia com que a gente não ganhasse jogos, era a quantidade de gol que a gente tomasse. E os críticos que falavam que a equipe jogava na defesa, não sei o que eles esperavam, né? Porque se o grande problema é justamente a defesa, os caras queriam que a gente jogasse como? Com todo mundo no ataque? Então, sem a bola, ele proporcionou a ideia de uma linha muito compacta. Então, você ter atacantes dos times adversários circulando essa parte do campo é difícil, porque esses caras, eles recompõem tudo aqui, assim, tá? Me proteger a frente da área. Eu acho que isso ainda precisa ser melhor treinado, porque a gente tem tomado muitos gols, mas eu acredito que isso pode, de fato, acontecer, tá? E aí você vai ter os dois caras aqui voltando para marcar a lateral. A pergunta é, o Bale vai jogar aqui? Minha letra é feia, né? Eu sei disso. Ou ele vai ser o cara que vai jogar aqui? Porque se ele for o cara que vai jogar aqui, ele precisa recompor um pouco menos. Aí você coloca o Giovanni Lo Celso aqui, ó. Né? Giovanni Lo Celso para fazer aqui, que ele já fez isso muitas vezes. E aí você tem uma linha de 4 um pouquinho mais defensiva, podendo proporcionar inclusive uma velocidade do Bale fazendo aqui com o Harry Kane voltando para poder lançar. É uma possibilidade, eu acho que o Mourinho vai poder explorar isso daqui. Mas a dúvida fica entre o Bale jogando aqui ou aqui, aí vai depender muito das suas capacidades físicas, né? Então eu acho que a equipe do Tottenham vai fazer assim.
com a bola, o meio vai recuar